Bom dia a todos. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu vivi até esse quarto dia do nosso retiro quaresmal, né? Nós estamos num grupo de mais de 20 pessoas, né? E estamos vivenciando também a prática da oração do Rosário, todos os dias às 4 horas da manhã. Tem muitas pessoas que estão acompanhando o Rosário que está sendo conduzido pelo Frei Gilson. E hoje é o sábado, né, que é o dia que a gente tira para revisar as leituras da semana. E o nosso combinado é que a gente pudesse, então, né, nesse sábado, poder compartilhar aquela leitura que mais nos tocou, né, aquela leitura que mais nos chamou a atenção, anotando então aquilo que pareceu mais importante para o crescimento da minha fé e a minha vida cristã. Então, qual das palavras lidas durante a semana que mais te tocou? Que sentimento que essa palavra predominou, né, no momento da sua oração? O que você sentiu? Que tipo de sentimento você teve no momento da oração? Se foi conversão, se foi inspiração, se foi desejo? E que resistência você sentiu para seguir esse apelo de conversão, desejo e inspiração? Então, só pelo fato de você aceitar esse convite em viver esse retiro quaresmal, já é o primeiro passo para né, para nossa conversão. Então, compartilhando, né, no nosso primeiro dia, nós tivemos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18, que destaca aqui algumas práticas que são fundamentais e precisam ser vividas por todos nós cristãos, que é a esmola, o jejum e a oração, né? A esmola é o que a gente oferece ao próximo, o jejum, que é uma prática que está relacionada a nós mesmos, e a oração, que é essa nossa intimidade e proximidade com a pessoa de Deus. Então, praticá-las, né, praticar todas essas práticas sem hipocrisia, sem esperar recompensa de ninguém, porque a recompensa ela só vem de Deus. Então é preciso ter o coração nas mãos. A gente precisa rasgar, além das nossas vestes, rasgar o nosso coração. É preciso que isso venha de dentro, né? Então, a ação prática para a gente viver seria o jejum e a abstinência. A oração, o jejum e a abstinência. E nessa leitura do Evangelho de Mateus, nós temos algumas promessas, algumas ordens, alguns princípios eternos, que é importante que você esteja lendo lá na sua palavra, né? Marcando aí, lendo lá na sua palavra, que é o verso 3 e 4, 14 e 15, que são promessas. A ordem, nós temos o versículo 1, versículo 5, versículo 7 e 8, 16 e 18. E princípio eterno, nós temos o 1b, que é um princípio eterno, é um ensinamento, né, para que a gente viva de fato o reino de Deus. O versículo 6, o versículo 9 e 13 e o versículo 14 e 15, que além de promessa, também são práticas fundamentais para se viver o reino de Deus. Então, é um convite à conversão, né? Converter-se ao Senhor. Converta-me, Senhor. Já no segundo dia, a gente leu, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25, que traz como lema, né, nessa leitura, entre a cruz e o mundo. Nós somos colocados entre a cruz e o mundo. A quem seguir, né? E o texto descreve bem esse caminho que nós teremos que trilhar, né, ao pegar a nossa cruz e seguir Jesus, que é o sofrimento, a morte, mas a ressurreição para a vida eterna. Então, o texto nos diz que nós precisamos, nós não podemos, né, negar o sofrimento. Né? O sofrimento nós iremos, na verdade, passar. E se a gente nega o sofrimento, nós nós morreremos, né? Mas se nós renunciarmos a nós mesmos, com certeza, carregando a nossa cruz sobre os nossos ombros, nós seremos acompanhados por Jesus Cristo
que irá nos salvar e irá nos conduzir ao caminho do reino. Então, Jesus é o nosso modelo de vida, Jesus é o nosso modelo que nos guia para a vontade do Pai. Então, um destaque aqui nesse evangelho, né, de Lucas, é que se alguém quer me seguir, né, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a nossa profissão de fé deve ser seguir o exemplo de Jesus Cristo e seguir, né, o que Pedro seguiu como discípulo de Cristo. Já no nosso terceiro dia, que foi ontem, sexta-feira, nós então tivemos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15, que deixa aqui, né, uma pergunta: acaso é esse o jejum que Deus aprecia? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então, o jejum aqui, ele é o sacrifício que precisa ter uma causa nobre e sincera. Então, através desse texto, né, a gente pode perceber que praticar esses atos de coração, seja ele o jejum, a oração, a abstinência, a esmola e tantos outros, precisam ser de coração e não por obrigação. Perdoa-nos, Deus, por nossa falta de fé, por nossa ingratidão. Então, o jejum deve ser acompanhado da justiça para que ele seja agradável a Deus. Ele deve ser feito no sentido espiritual, no sentido verdadeiro e nos aproximar de fato da pessoa de Jesus. Ter a sua presença em nossa vida. Então, esse texto foi o texto que eu destaquei como aquele que mais me tocou, porque muitas vezes a gente desenvolve essas práticas, né? Mas a gente faz por algo que é ensinado ou que a gente aprendeu a fazer, mas não entendemos o verdadeiro sentido, né, dessas práticas que são fundamentais a serem vividas por nós cristãos, mas que deve ser uma prática vivida de todo o nosso coração e não por ser uma obrigação, né? Então a gente precisa ter a presença de Deus em nossa vida. E como promessa a gente pode analisar o versículo 15b, né, a segunda parte do versículo 15, e como princípio eterno para que a gente realmente siga os ensinamentos para se viver o reino de Deus, 15a, que é a primeira parte, e os versículos também, né, que vão além do 14, 15, 16 e 17, que são uma promessa contida nesse evangelho de Mateus, no capítulo 9, tá? Então, eu compartilho com vocês que o que mais me chamou atenção foi o sentido do jejum. Ele deve nos aproximar de Jesus, ser praticado de coração, não por obrigação, e deve vir acompanhado da justiça para que ele seja agradável a Deus. Então, entender o sentido dessas práticas fundamentais da igreja, o jejum, a oração, a esmola e tantos outros, nem sempre praticamos da forma como deveria ser. Fique com Deus e continue fazendo, participando desse nosso momento do Retiro Quaresmal 2021. Está sendo um momento muito vivido assim por várias pessoas que estão recebendo já graças e misericórdia de Deus. Então venha viver o retiro espiritual também conosco. Fique com Deus.